Prece inicial. Agradecemos a Deus e ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade. Pedimos para que Deus ilumine a todos os encarnados e desencarnados que irão participar desse estudo do Evangelho. Que os nossos amigos do plano superior possam nos acompanhar e instruir nesse estudo. Que a vibração do nosso Mestre Jesus possa ser sentida por todos que estão agora participando. Que assim seja. Capítulo 23. Moral estranha. Aborrecer pai e mãe. E muita gente ia com ele. E voltando Jesus para todos, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e a sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e ainda assim a mesma vida, não pode ser meu discípulo. E o que não leva a sua cruz e vem em meu seguimento, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, qualquer de vós que não dá de mão a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Lucas, capítulo 14, versículos 25 a 27 e 33. O que ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E o que ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus, capítulo 10, versículo 37. Certas palavras, aliás muito raras, contrastam de maneira tão estranha com a linguagem do Cristo, que instintivamente repelimos o seu sentido literal, e a sublimidade da sua doutrina nada sofre com isso. Escritas depois da sua morte, desde que nenhum evangelho foi escrito durante a sua vida, podemos supor que, nesses casos, o fundo do seu pensamento não foi bem traduzido. Ou ainda, o que não é menos provável, que o sentido primitivo tenha sofrido alguma alteração ao passar de uma linguagem para outra. Basta que um erro tenha sido cometido uma vez para que os copistas o reproduzissem, como se vê com frequência nos fatos históricos. A palavra odiar, nesta frase de Lucas, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, está nesse caso. Ninguém teria a ideia de atribuí-la a Jesus. Seria, pois, inútil discuti-la ou tentar justificá-la. Primeiro, seria necessário saber se ela a pronunciou e, em caso afirmativo, se na língua em que ele se exprimia essa palavra tinha o mesmo sentido que na nossa. Nesta passagem de João, aquele que odeia sua vida neste mundo a conserva para a vida eterna. É evidente que ela não exprime a ideia que lhe atribuímos. A língua hebraica não era rica, e muitas das palavras tinham diversos significados. É o que acontece, por exemplo, com aquela que, no Gênesis, designa as frases da criação e servia ao mesmo tempo para exprimir um período de tempo qualquer e o período diurno. Disso resultou, mais tarde, a sua tradução pela palavra dia, e a crença de que o mundo fora feito em 6 dias. O mesmo acontece com a palavra que designa um camelo e um cabo, porque os cabos eram feitos de pelo de camelo, e que foi traduzida por camelo, na alegoria da agulha. É necessário ainda considerar os costumes e as características dos povos que influem na natureza particular das línguas. Sem esse conhecimento, o sentido verdadeiro de certas palavras nos escapa. De uma língua para outra, a mesma palavra tem um sentido mais energético ou menos energético. Pode ser, numa língua, uma injúria ou uma blasfêmia, e nada significar, nesse sentido, em outra, conforme a ideia que exprima. Numa mesma língua, as palavras mudam de significação com o passar dos séculos. É por isso que uma tradução rigorosamente literal nem sempre exprime perfeitamente o pensamento e, para ser exata, faz-se por vezes necessário empregar não os termos correspondentes, mas outras equivalentes ou circunlóquios explicativos. Estas observações aplicam-se especialmente à interpelação das Santas Escrituras e, em particular, aos Evangelhos. Se não levarmos em conta o meio em que Jesus vivia, ficamos sujeitos a enganos sobre o sentido de certas expressões e de certos fatos,
em virtude do hábito de interpretarmos os outros de acordo com as nossas próprias condições. Assim, pois, é necessário não dar à palavra odiar ou aborrecer a acepção moderna, que é contrária ao espírito do ensinamento de Jesus. Esse evangelho é interessante e, como o título do capítulo diz, é uma moral estranha. A gente deve observar que na Bíblia existem muitas passagens que são contrárias aos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, contrárias aos desígnios de Deus. E devemos compreender que a Bíblia ela foi escrita pelos discípulos de Jesus depois de sua morte, e que o povo daquela época, em uma sociedade ainda que precisava muito evoluir, tinha uma linguagem pobre em vocabulário. Então acontece, em algumas passagens, momentos como esse que foi explicado pelo texto, onde são totalmente contrários aos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E com isso, através da racionalidade, devemos deixar de lado essa interpretação literal de palavras estranhas, porque hoje temos algumas que podem ser totalmente diferentes do que era para o povo daquela época. O mais importante é a gente compreender a essência dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, principalmente no seu maior ensinamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Através disso, a gente consegue interpretar da melhor forma todos os trechos da Bíblia que a gente possa ter dúvidas. É importante lembrar também para não confundir o Novo Testamento com o Antigo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito por Moisés, e lá tem os 10 mandamentos, a lei divina e eterna, e outras que ele mesmo criou para poder controlar o povo daquela época, que era tão primitivo. E muito tempo depois, veio o nosso Mestre Jesus encarnar com a missão de trazer a palavra de Deus e para o progresso evolutivo de toda a humanidade, e após o seu desencarne, a sua morte, os seus discípulos compilaram todos os seus ensinamentos e assim escreveram o Novo Testamento. Então é muito importante que a gente leve em consideração nos estudos, através do Novo Testamento, a essência dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E assim a gente consegue deixar de lado a literalidade de alguns trechos que a gente possa ter dúvidas quanto à sua moral. Com isso encerramos o Evangelho de hoje. Agradeço a todos e que Deus, nosso Mestre Jesus e os bons espíritos possam continuar sempre iluminando nosso caminho. Que assim seja. Vibrações. De olhos fechados, vibremos em harmonia por muito amor, paz e equilíbrio para toda a humanidade, pela implantação do Evangelho em todos os lares, pelo equilíbrio e paz de todas as famílias, pelo perdão e concórdia dos que sintetizam conosco, visualizando a união e a amizade mútuas, pela cura e sustentação dos familiares e amigos, pelos presentes na reunião, pelos familiares e amigos desencarnados, pelo lar onde está sendo feito o Evangelho. Prece final. Agradecemos a todos que participaram deste Evangelho, principalmente nossos benfeitores espirituais que nos assistiram e guiaram para um bom entendimento. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática os ensinamentos do Evangelho aqui aprendidos e que possamos nos sentir fortificados na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos aos nossos irmãos sofredores a ajuda necessária para seu adiantamento e o perdão por qualquer falta que podemos ter cometido com eles. Pedimos que nos livrem dos maus pensamentos e que nos ajudem a não darmos entrada a nenhum mau espírito que queira nos induzir ao mal. Que Deus, nosso Mestre Jesus, e os bons espíritos possam nos guiar no caminho do bem e nos envolvam em um manto de muita luz e amor. Que assim seja. Curta e compartilhe esse vídeo. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Assim daremos a oportunidade para os outros conhecerem também o Espiritismo. Até a próxima, amigos!